passar direto, então. Nosso próximo painel tem o tema que é Resolução Administrativa como forma de prevenção de litigiosidade. O moderador é o nosso membro do Comitê de Relações de Consumo, Gustavo Gonçalves Gomes. O Gustavo é mestre, doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, conselheiro do IBRAC e sócio no Siqueira Castro Advogados. Nesse painel vão participar também o Gustavo Guerra Fernandes, que é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrando em Direito e Tecnologia pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é head do Jurídico Contencioso e sócio da Stone. Bem-vindo. E também vai participar a Renata Rubac, que é pós-graduada em Direito Público e Privado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados do Rio de Janeiro, consultora da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, conselheira do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM, membro do Fórum de PROCONs do Estado do Rio de Janeiro, consultora da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, membro da Câmara de Saúde Suplementar da ANS, diretora da Associação Brasileira de PROCONs Brasil e conselheira do Conselho de Usuários em Empresas de Telecomunicação. E ela é diretora executiva do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON Carioca. Bem-vinda. Eu vou passar a palavra já para o Gustavo, nosso moderador. Bom, bom dia a todos, a todas. Um prazer, mais uma vez, participar do evento, parabenizar a Fabíola, a Roberta, todos do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC, e que trabalham duro para tentar promover eventos aí de qualidade. Agradecer também a presença do Gustavo, que aceitou o convite, a presença da Renata, que eu não conhecia, e foi um prazer reencontrar aqui uma conterrânea carioca, em terras paulistas, né, Renata? E discutir um tema, né, que antes da gente entrar no tema, acho que vale aqui uma breve introdução do circunstancial de onde a gente está envolvido. Não é um tema novo, essa problemática que a gente enfrenta, né? Hoje a gente trata muito de litigância predatória, mas a litigância predatória é a ponta do iceberg, e o Vitor Hugo trouxe ponderações relevantes sobre isso aqui. A gente tem, na verdade, um grande problema muito maior, que é um problema de excesso de litígios. E hoje de manhã, tentando organizar um pouco as ideias, né, para poder separar um pouco o joio do trigo, identificar um pouco as causas desse problema sistêmico que a gente tem, eu vejo que a gente tem, sobretudo, um problema, primeiro, um problema cultural. O Brasil é um país de pessoas com sangue quente, que gostam de briga. A gente tem aqui um sistema com muitos advogados, talvez aí o terceiro país com maior número de advogados no Brasil, no mundo, e isso faz com que, naturalmente, e advogados muito criativos, né, que tem toda hora buscando aí soluções e questões para poder angariar seus clientes e trabalhar. A gente tem um sistema nacional de defesa do consumidor muito forte, e talvez o melhor código de defesa do consumidor, né? É um código que o próprio nome já diz, é um código de defesa do consumidor, não é um código que visa regular as relações de consumo, que é até uma ponderação importante que precisa ser feita, porque a gente aqui tem uma pauta, de certa forma, imparcial. A gente precisa, na verdade, o IBRAC, sobretudo, tratar sobre o tema numa ótica ampla de regulação, e não de proteção só ou de não proteção, enfim. E o código é um código de defesa do consumidor. Isso traz muita... o próprio nome já diz muita coisa. Se a gente for olhar também, falando um pouco de litígio, né, eu que gosto de processo civil, a gente tem hoje muito mais livros publicados de doutrina de processo civil do que propriamente de direito civil, de direito consumidor, o que mostra que o processo civil, que é um instrumento acessório à outorga da prestação jurisdicional, se tornou uma ciência autônoma, né? Ou seja, é para brigar mesmo. A gente foi feito para briga. E, sobretudo, né, a gente não pode colocar a culpa aqui, seja no advogado, seja na empresa. A gente tem um exemplo muito mal visto, né, da própria administração pública, na minha visão aqui, passando uma opinião pessoal. O maior cliente do Poder Judiciário hoje, sobretudo, é a própria administração pública.
Governo federal, governos estaduais, governos municipais, eles são os clientes principais e é onde se concentra grande parte das ações, né, de litígio que são distribuídas no dia a dia. Né? Então, é importante a gente abrir os olhos sobre isso. Tenho um amigo que é procurador federal, o Fábio Monerá, que trabalha na AGU e representa muito as autarquias lá no STF, né, e principalmente nos tribunais superiores. E é realmente uma grande luta que se tem para poder, eventualmente, pacificar algumas teses que são trazidas aos tribunais superiores e, eventualmente, desistir de recursos. Né? Então, há uma resistência política, há um orçamento que precisa ser cumprido. Né? Enquanto a gente não desvincular o acesso à justiça, de certa forma, de interesses governamentais, interesses políticos, interesses empresariais, a gente não vai conseguir ter uma discussão neutra e eficaz sobre esse problema, que é um problema realmente muito, muito grave. E, por fim, eu acho que falou-se aqui também da falta de estrutura, né, falta de uma estrutura conceitual. A gente tem mecanismos para enfrentar o problema, mas falta, talvez, força de vontade e falta também estrutura para isso. O CPC anterior, né, na verdade, o novo CPC de 2015, que não é novo, ele inovou em alguns pontos, né, e eu queria também trazer um ponto, uma ponderação sobre isso, que eu vejo que um dos grandes problemas que a gente ainda enfrenta é a falta de um sistema forte de precedentes. Embora tenha melhorado muito nos últimos 10 anos, eu acho que há uma conscientização muito grande dos juízes, né, de primeira instância e dos tribunais em enfrentar as questões de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, mas ainda não há uma uniformização de precedentes, de decisões e de entendimentos sobre o mesmo tema. Então, eu vejo isso também, é uma questão que eu vou tratar aqui. Se a gente for enfrentar isso, doutora Renata, na esfera administrativa e judicial, né, essa harmonia de integração entre as decisões administrativas que são postas, as fundamentações e também o acompanhamento, né, e a colaboração para o judiciário são itens importantes. E ninguém está falando, eu acho que principalmente ninguém trata desse tema porque é bonzinho só e quer discutir o acesso à justiça à luz da Constituição. Eu acho que a gente tem aqui pautas também de interesse. As empresas, hoje, né, elas têm total interesse, na maioria das vezes, em resolver essa questão e manter o cliente fiel à sua base, porque o mercado é um mercado ultra competitivo. Diferente do que a gente via no passado. Eu lembro lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, advogava na época da concessão para uma empresa de telefonia. Logo que foi feita a privatização da empresa de telefonia, a tese que colou é que não havia dano moral porque todo mundo sabia que o serviço era uma droga mesmo. Então, o consumidor... e a gente conseguiu algumas decisões naquela época, porque era um monopólio. Né? Então, a empresa realmente ela adotava as condutas, fazia parte do risco do negócio, né? E hoje em dia a gente acaba tendo a necessidade de pensar nesse assunto sob a ótica empresarial para poder exatamente manter o cliente feliz e satisfeito na base. Bom, eram essas aqui só a introdução. Passando aqui para as perguntas, eu tenho uma pergunta inicial para a doutora Renata. O tema que a gente vai falar sobre resolução administrativa como prevenção de litígio é um tema amplo, porque a gente pode compreender a resolução administrativa de várias formas, e dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor você tem um sistema muito forte, amplo, PROCON, SENACON, vários PROCONs, né? E você tem também outras formas de resolução administrativa que a própria empresa procura adotar para evitar esse tipo de litígio. Mas, passando as perguntas... O PROCON, muitas vezes, doutor Renato, ele é a porta de entrada para as demandas de natureza consumerista, né? E como é que o PROCON pode exercer, o PROCON Rio vem fazendo para exercer o seu papel de protagonista, né? E de formador de opinião quando o assunto novo chega, né? Para que ele possa, ali, de repente, balizar as questões e os tratamentos. A gente vê que, hoje, nas relações de consumo, tem surgido vários serviços e produtos diferentes que ainda não foram enfrentados sob a ótica consumerista. E como é que o papel PROCON Rio vem fazendo
e qual que é o papel efetivo do PROCON nesse sentido. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, não poderia deixar de agradecer o convite. Estou revendo grandes amigos aqui nesse encontro, pessoas que eu não esperava, já tem pessoas que há muitos anos que eu não encontrava, encontrei nesse evento hoje. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui nesses reencontros, que eu acho que essa troca é fundamental para a melhoria das relações de consumo de forma geral. Cumprimentar meus colegas da mesa, na pessoa do Dr. Gustavo, que carinhosamente entrou em contato comigo. A gente teve ali uma correria ali para conseguir se falar. Eu estava no aeroporto, você estava em trânsito, enfim, mas no final deu certo, estamos aqui. Então, agradecer pela oportunidade também, pela gentileza de abrir esse espaço para o PROCON, para um PROCON participar aqui desse evento que é tão importante, que a gente sempre preza aí pelo diálogo, pela troca, para a gente buscar soluções para as relações de consumo. Sim, adentrando inicialmente no tema que nos foi proposto, a questão da litigância abusiva, acho que muito já se falou nos outros painéis, eu não vou entrar aqui no detalhamento dessa questão, mas eu queria trazer um outro ponto assim, para a gente fazer uma reflexão no que tange a forma de se relacionar. Hoje a gente mudou bastante a forma do consumidor se relacionar nesses últimos 35 anos aí de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente não pode tratar os problemas que a gente tinha, como eram tratados anteriormente, das mesmas formas para trazer para os dias de hoje para ser tratados da mesma maneira. Então, o que eu percebo, com essa mudança das formas de relacionar, a gente não tem mais horário de expediente de 8 às 18. As relações de consumo acontecem o tempo todo, 24 horas por dia, na palma da mão de todos aqui. Então, o volume, naturalmente, de demandas e de problemas, ele cresce. E o Poder Judiciário ele não vai ter condição nem braço para abarcar essa solução. Como a empresa sozinha também vai acabar tendo um transbordo, não vai ter como resolver todos os problemas e atender todos os clientes no auge da excelência. Problemas vão acontecer. Como também os PROCONs não vão ter condições de receber todas as demandas de todos os consumidores que têm algum problema. A gente sabe que todos esses números, inclusive os números que a gente trouxe aqui do Poder Judiciário, são números subdimensionados. A quantidade de problemas que existem hoje são muito superiores a esses dados que a gente trouxe aqui. Então, assim, trazendo um pouco da reflexão aqui que o Dr. Vitor, que acompanha mais com a gente essa questão de dia a dia de PROCONs e já está bem familiarizado com essas, que é aquilo, é da agulha ao foguete, que cada um acaba que trata um pouco do seu setor específico, mas você multiplica isso, escalona isso com essa revolução tecnológica, com a que acaba que vulnerabiliza todos nós, em termos digitais, antigamente a gente conseguia olhar um contrato, ver se está, se aquilo estava sendo feito, como era feito aquilo, como era feita uma venda, numa loja, você tinha toda a situação ali de forma mais física, mais analógica, você conseguia fazer uma análise mais. Agora não, agora as situações estão em data centers, em nuvens, tem situações que você não tem mais acesso a algoritmos. Então, como é que você consegue tratar no detalhe cada uma dessas demandas que chegam para os consumidores? Então, é um desafio muito grande. E, trazendo aqui a fala do Dr. Vitor, eu acho que o diálogo é fundamental e não é uma solução que a gente vai ter nem no balcão dos PROCONs, nem no Poder Judiciário, nem apenas as empresas ter essa solução. Eu acho que tem que ser uma construção conjunta pela mudança mesmo da sociedade. A forma de se relacionar mudou. Então, a gente não adianta querer... vai aumentar. A gente pegou agora, na semana passada, eu tenho uma atuação também de consultoria junto da OAB, na Comissão de Juizados Especiais, que é a porta de entrada da maioria das reclamações de consumo. A gente tem lá... a gente estava com uma ação lá discutindo que uso da inteligência artificial, comercialização para consumidores que queiram ingressar com a ação. Você baixava o aplicativo e aí Então, assim, aí o problema agora já não vai ser criminalizar o advogado que está fazendo muita ação. Agora vai ser criminalizar a população, porque está distribuindo a ação de forma aleatória, entendeu? Então, assim, o problema que o doutor colocou aqui, a gente teve um advogado que teve 9.000 ações. Ele consegue fazer isso hoje porque ele tem inteligência artificial.
Ele não conseguiria, não seria humanamente possível ele distribuir esse volume de ação, inclusive a fraude. Isso é caso de fraude, isso não é caso que eu acho que deveria estar sendo... não é o Poder Judiciário que vai resolver isso. Né? Isso aí é questão... ainda mais nas relações de consumo. Né? Acho que a gente não vai ter como resolver isso num balcão de PROCON. Né? Com essa evolução, ela trouxe um número absurdo de aumento de golpes. Eu acho que os golpes vão estar em todos os lugares, não só para os consumidores, que estão sendo enganados o tempo todo, né, e estão tendo que aprender a conviver com essa nova modalidade de contratação, que foi através da internet, através dos aplicativos, e saber identificar quando é um caso de uma fraude, de um golpe, como também vai chegar para as empresas. É isso aí, empresa pagando multa para PROCON falso. Isso aí é uma evolução. A gente evolui para o bem, mas também teve uma evolução para o mal. Então, eu acho que essa construção, esse diálogo é fundamental para a gente poder buscar soluções de forma coordenada e conjunta. E aí, quando eu falo assim, o PROCON, ele ajuda, ele, na verdade, acho que é a sua função primordial, evitar a judicialização. A pessoa, quando vai ao PROCON, a ideia é que não é nem seja a porta de entrada, é a porta de entrada e que feche e não saia dali, resolva ali mesmo. Então, já entrando um pouquinho na sua colocação, a gente sempre foi protagonismo nessa questão de evitar a judicialização. É função já é da natureza da atuação dos PROCONs evitar a judicialização. Só que a gente está num mundo diferente. Então, esse protagonismo, não adianta, só o PROCON sozinho não vai ter esse protagonismo, tem que ser um protagonismo coletivo, digamos assim, né? Com a participação de cada um dos entes, e aí vai envolver o mercado, vai envolver o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os sistemas estaduais de defesa do consumidor. Lá no Rio, a gente tem muito isso, a gente atua desde 2013 de forma coordenada. O Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, a questão das ações coletivas. Né? Quando surge uma demanda, um caso que vai impactar em todos os entes, Ministério Público, PROCON, Defensoria, OAB, a gente se reúne e pensa em soluções e discute aquilo, até para evitar retrabalho. Está todo mundo assoberbado. Não é só o Poder Judiciário, todos os setores estão assoberbados por esse volume de contratações e de prestações de serviços, enfim. E aí a gente acaba que fica... Se a gente não se une e não discute, não senta e encara isso como um problema que eu digo que não é nem nacional, global. Essa situação não é só no Brasil, é uma situação global. A gente teve uma mudança das formas de se relacionar no mundo inteiro. Então, se a gente não dialogar, né, e cada um tentar resolver na sua esfera de atuação, infelizmente, assim, eu não vejo como chegarmos numa solução. E aí por isso que o que eu acho que não tem que ter um protagonista. Eu acho que tem que ser isso. Assim, a mensagem que eu deixaria é que a gente tenha mais diálogo, mais troca, mais organização, entendeu? Por exemplo, a gente tem agora temas super recentes, né? A questão das bets, que é o assunto do momento. Como é que a gente está tratando isso? Os PROCONs eles fizeram um protocolo de atuação coordenada. Não adianta, se cada PROCON resolver tratar um assunto de um jeito, e um assunto que é novo, que ninguém sabe como é que... Né, um assunto que agora, né, para os PROCONs, é um tema novo. Eles acabaram agora, foi agora em 2025, né, Vitor, que eles ingressaram no consumidor.gov. Então, a gente está começando a receber essas reclamações dessas questões agora. Lá no Rio, eu fiz esse levantamento ontem. A gente tem 81 reclamações já registradas em relação à BET. Então, assim, não adianta eu pegar essas reclamações e vou dar uma solução para um problema que é super novo, super complexo e que envolve milhares de situações e de entes. Tanto que não é à toa que quem faz a regulação é a Secretaria de Fazenda. Né? Então, a gente tem que ter esse diálogo. O Ministério da Justiça ele vai ter que falar, vai ter que tratar com a Secretaria de Defesa do Consumidor, vai ter que dialogar com a Secretaria da Fazenda. Então, assim, tem essas... Eu digo assim que hoje a gente tem uma necessidade de resolver um único problema, ele tem vários entes envolvidos. Então, a solução ela tem que ser, de fato, multidisciplinar. Eu acho que ninguém sozinho, nenhum ente governamental, nenhuma empresa vai conseguir dar uma solução única para as situações que a gente tem vivido aí nos últimos anos, né, com essas evoluções. Enfim, então, eu acho que
Em relação a protagonismo, eu acho que um PROCON sozinho não consegue dar essa solução. Porque não adianta tirar da mesa do judiciário para colocar nas mesas dos PROCONs, o PROCON não vai dar conta. Tirar da mesa do PROCON para botar para o advogado resolver, o advogado não vai dar conta. E dito que esse número ainda está muito, mas eu digo muito mesmo, subdimensionado, porque não são todas as pessoas que vão atrás dos seus direitos através do Poder Judiciário buscar, até porque não vale a pena. Dependendo do caso, não vale a pena. Mas que as demandas existem, elas existem. Bom, é realmente um sistema de filtro, né? O problema, ele chega na empresa, ele vai... pode ter um desdobramento no PROCON, ou eventualmente consumidor.gov, depois judiciário. E aí, nesse sentido, passar a bola aqui para o Gustavo, meu xará, né? Muito se fala em litigância predatória, criticando a atuação dos advogados. Por outro lado, sabemos que ainda há caminhos e medidas a serem adotadas pelo mundo empresarial para que esse terreno não seja tão fértil para a construção de um cenário de oportunismos. Como é que você vê, lá como na Estônia, enfim, e dentro do mundo que você vive empresarial, o papel da empresa no diálogo e na construção desse tema? Ótimo. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Ebrac, pelo convite. Prazer poder representar aqui a Estônia. E esse tema, assim, extremamente importante. E importante, assim, para a Estônia, não sei se todo mundo conhece, a Estônia é uma empresa nova, vai completar agora 13 anos de atividade, vem do mercado que também estava muito concentrado e verticalizado também. Eu acho que as empresas, né, a gente fala muito de tecnologia, de novas relações, e um jeito novo de poder prover esse tipo de serviço que a gente presta para o nosso cliente com um excelente atendimento. Tá? E eu falo isso, é até perigoso, a gente tem um atendimento que qualquer pessoa consegue ligar lá e falar em 5 segundos. Um tempo atrás, o Banco Central estava lá na companhia, Estônia regulada, ele falou assim, vou ligar aqui e ver se funciona mesmo em 5 segundos. A gente está discutindo muito aqui decreto de saque, sabe da dificuldade que é implementar isso, mas isso a Estônia vem fazendo desde o começo das atividades. Então, quando a Estônia foi fundada, também tinha uma que a gente chamava de semana no RC. Então, todo funcionário que entrava na companhia tinha que ficar pelo menos uma semana fazendo atendimento ao cliente. Ficava, na época, no Rio de Janeiro. Então, é um DNA que a gente tem e a gente aproveita os canais administrativos, entre eles o PROCON, para resolver o problema do cliente. Acho que tem que ser uma oportunidade que a gente tem. Aí eu falo aqui de PROCON, tem o Reclame Aqui, e outras atividades. Também tem o canal de denúncia do Banco Central, que a Estônia também atua. E lidar com esse problema, acho que de uma forma muito prática. Eu sei que tem uma questão aqui jurídica também, que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia, que é justamente tentar enquadrar a relação do nosso cliente como uma relação contratual. Então, a gente tem muito essa discussão que a gente discutiu, né, um tempo atrás, sobre ser ou não uma relação de consumo, mas, independente disso, a ideia é resolver o problema. E eu acho que os canais, acho que uma boa forma da gente entender essa problemática é entender o cliente como assim, uma pessoa que, independente do meio em que ele está buscando a companhia, ele quer ter ali o seu problema resolvido. Então, não adianta também a gente olhar para o PROCON de uma forma separada, olhar para o judiciário, que a gente tem no contencioso de forma separada, olhar o que a gente tem no Banco Central de uma forma separada. O caminho que ele segue, e aí que vai desaguar fatalmente ali no judiciário se não for resolvido, ele vai ser problemático para a companhia e para o cliente. Então, quando a gente trata aqui do tema também da litigância abusiva, eu acho que o PROCON também tem uma função muito importante, porque o que a gente olha dentro da nossa carteira é que, muitas vezes, o cliente não sequer ele tem uma relação com a companhia. A gente sabe que tem ali problemas envolvendo falsificação de documentos e atuação, assim, muitas vezes perversa de alguns advogados, mas quando a gente aproveita esse canal para, pelo menos, ter a oportunidade de falar com o cliente e garantir que ele está lá, é fundamental. Então, eu vejo muito essa atuação de uma forma, de um ciclo de vida
e com uma boa oportunidade para a gente resolver assim, na primeira oportunidade também. Bom, passando aqui a bola também para a doutora Renata, né? A gente conversa muito no IBRAC, lá no comitê, a gente brinca que existe um mapa de calor, né? Às vezes, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para alguns temas específicos, né? Aí você vê se está quente, morno ou frio, dependendo do órgão, e a gente percebe que isso, né, para quem é advogado e trabalha para empresas multinacionais, sobretudo, explicar isso, às vezes, para o gringo é muito difícil, que um determinado tema ele tem sido encarado de formas diferentes, né, às vezes por órgãos iguais em estados diferentes ou órgãos que integram o sistema nacional. E a gente tem aqui, constitucionalmente, uma competência concorrente, então não dá para retirar dos órgãos essa competência de deixar de atuar. E eles têm também, sobretudo, uma autonomia nessa atuação. Mas, se essa autonomia não for coordenada, doutora, isso acaba gerando um custo excessivo, que acaba se representando também no custo Brasil, no próprio custo Brasil. Né? Quando você tem um determinado fato e uma atuação, você pode ter de 100 PROCONs ao mesmo tempo contra uma empresa, e mais a Senacom, e mais o Judiciário, o Ministério Público, né? Você acaba, às vezes, até inviabilizando determinadas operações, e isso dificulta a própria coordenação da empresa, né? E muitas vezes o que a gente vê é que a empresa, diante dessa dificuldade de entendimentos, existe uma vontade de adequação, mas muitas vezes ela não sabe para qual lado seguir. Então, minha pergunta seria muito na linha do que o Vitor Hugo, que você colocou também, sobre a questão do diálogo. Como é que a gente acelera esse processo? Como é que a gente cria um mecanismo em que a gente consiga fornecer às empresas, né, informações reais sobre aqueles entendimentos, sobre postura de adequação, sobre a compreensão que tem sido feita pelos PROCONs e também Senacom a determinado do mesmo tema? Bom, tem alguns caminhos, né? A gente, dependendo do tema, pode ser feita, normalmente, às vezes a Senacom emite uma nota técnica a respeito do tema, né, com orientação para os PROCONs, né? Claro que não vincula, mas acho que é um caminho para orientar. Temos também as próprias reuniões que a gente tem da Associação Brasileira de PROCONs, PROCONs Brasil. Nessas reuniões, a gente discute as demandas das formas como estão acontecendo, né, por regiões, e aí, claro, respeitando a peculiaridade de cada PROCON, de cada região. Nessas reuniões, a gente, através de uma atuação conjunta, a gente consegue, de repente, não ter essa sensação de que estão vários atuando no mesmo tema ao mesmo momento. Acho que seria essa a colocação. Porque, assim, divergência de entendimento eu não vejo tanto, porque a legislação é a mesma, né? Todas as atuações dos órgãos são feitas com base no Código de Defesa do Consumidor ou alguma legislação específica. Talvez possa ter alguma divergência, mas, mesmo assim, eu acho difícil de legislação local. Mas, se não for por esse motivo, eu acho que, em tese, não é para acontecer decisões contrárias entre PROCONs. A ideia é que a gente tenha, sim, uma atuação coesa nesse sentido. Agora, tem questões que eu acho que a gente poderia melhorar, e eu acho que é essa atuação sistêmica quem vai fazer, como a gente tem lá no Rio, como eu coloquei. A gente tem um sistema estadual de defesa do consumidor forte. Esse sistema estadual, a gente evita esse tipo de situação. A Defensoria entrar com uma ação civil pública, o MP entrar com uma outra civil pública, uma outra CP, o PROCON entrar com uma outra CP. A gente pega aquele determinado tema, discute e pensa numa forma de atuação, até para evitar retrabalho para todo mundo. Né? Então, e não ter essa questão, porque, no final, isso não vai só dar retrabalho para todo mundo, mas também, no final, vai atrasar o próprio processo. Porque isso, em algum momento, vai ser reunido e, enfim, só vai trazer mais morosidade e dificultar que o consumidor chegue na solução. Então, assim, o caminho que eu acho importante
a atuação sistêmica, né, o sistema de defesa do consumidor ter os seus sistemas fortalecidos, sistema estadual fortalecido, sistema nacional fortalecido, né, e a gente conseguir dali tirar, né, diretrizes, enunciados, notas técnicas, a gente ter alguma que fique público, entendeu? Até para direcionar também os fornecedores, né, na construção de boas práticas dentro dos seus negócios. Porque eu acho que o objetivo é comum. Tanto o consumidor ele quer ser bem atendido, o fornecedor ele quer que seu cliente esteja bem atendido, né? Esse objetivo é comum. E o PROCON também quer que essa relação funcione. Então, assim, sendo o objetivo comum, e eu acho que todo mundo estando na mesma página, o caminho natural é que essas divergências ou essas eventuais distorções deixem de acontecer. E aí eu acho que a oportunidade que eu acho que para os fornecedores, né, eu deixaria aqui de proposta, né, seria aproximar dos PROCONs, se aproximar mais dos PROCONs. A gente viveu tempos em que a gente tinha os fornecedores sempre junto com o PROCON. E isso a gente aprende muito, sentando com os fornecedores e dialogando com os fornecedores, a gente consegue entender a dificuldade, às vezes, de cada operação ali, da situação específica daquele negócio, entendeu? E buscar soluções conjuntas que seja boa tanto para o consumidor quanto para aquela empresa adotar aquela medida e que estanque aquele problema, que acaba sendo uma forma de você ir direto ali numa causa raiz, que pode estar gerando inúmeras demandas nos PROCONs, e a gente é esse termômetro para a empresa, pelo volume de demandas que chegam, né, às vezes de um determinado problema e que seja que esteja, né, recorrente e tal, a gente percebe isso. Quando a gente identifica esse caso, a gente chama aquele fornecedor para falar o que está acontecendo aqui. E assim, e as razões são várias. Às vezes, trocou a equipe, mudou o diretor, mudou a política. Mas assim, eu acho que é um termômetro legal para a empresa também. Então, assim, se apropriem dessa aproximação com os PROCONs. Eu acho que isso é muito importante. Eu sinto que, ao longo dos últimos anos, isso se enfraqueceu um pouco. Eu percebo que, dentro das empresas, pelo menos a importância que a gente tinha desse diálogo constante, dessa troca constante das empresas com os PROCONs, isso vem se perdendo ao longo dos últimos anos. Então, eu deixaria isso, que eu acho que vocês podem tirar bastante trocas importantes e experiências e situações que podem ajudar também na melhoria e na aplicação de boas práticas, né, na promoção de boas práticas pelos fornecedores. Vou passar daqui a pouquinho para as perguntas, então também quem quiser já se organizando aí, preparando, vou fazer uma última pergunta aqui ao Gustavo, e uma provocação também à doutora Renata aqui para comentar, né? A gente fala aqui sobre processo administrativo como forma de solução, de prevenção de litígio, né? E o que a gente percebe na prática é que, se tratando, por exemplo, de fiscalizações do PROCON ou da Senacom, após a aplicação da multa, há um grande nível de litígio com ajuizamento das ações anulatórias, né? Então, não tenho uma estatística aqui para compartilhar com vocês, mas, na prática, a cada 10 multas que a gente vê, a empresa decide ajuizar a ação anulatória em 7, 8 multas, né? E queria entender do Gustavo aqui primeiro como é que é esse processo de entendimento, né, da empresa entre o pagamento da multa, reconhecimento de que erramos aqui, falhamos, tivemos atuação, a multa foi aplicada. Aí é um outro problema grave, que também que falta entendimento com relação à dosimetria, não há uma uniformização sobre isso, mas como é que é esse processo de entendimento entre aceitar aquilo e pagar e melhorar, e usar isso como uma oportunidade de melhoria, ou dizer, olha, não, vamos brigar aqui também, porque a gente não concorda com essa penalidade. E aí queria que a doutora Renata comentasse por que há esse excesso de litígio também nessa esfera. Se a proposta seria exatamente evitar o ajuizamento de ações, a gente acaba tendo um outro nicho de atuação, que é exatamente o ajuizamento das ações anulatórias. Então, por favor, Gustavo. Bom, quero ver que você consegue arrumar a briga aqui, mas não estou conseguindo. Não, jamais. Não sou eu que falei. Muito bom. Aliás, eu estava comentando ali fora, só uma parte,
comentando ali fora, olhando toda a plateia, os presentes, as empresas que estão sendo representadas e os grandes escritórios que estão aqui, se cada um fizer a sua parte, a gente resolve o problema de litígio no Brasil, né? Então, porque a representatividade aqui é gigante. Assim, a nossa proporção que você falou de judicializar essas multas está mais ou menos dentro do que você sugeriu, Gustavo. E quando a gente olha aqui para a operação do PROCON, o que a gente tem dentro da Estônia? E aí, olhando para a resolutividade, que hoje a nossa é um pouco abaixo de 20%. Você fala assim, nossa, 20% então é muito pouco. Então, de cada 5 problemas que entram pelo PROCON, a gente resolve 1. E como é que isso se explica? A gente tem muito problema hoje relacionado à fraude. Pegando a carteira judicial, 70% da nossa carteira tem alguma relação com fraude. Aí tem, acho que hoje, muito comum, eu sei que o Ministério da Justiça tem feito um esforço muito grande para combater isso, principalmente com relação a contas digitais. Mas hoje a gente tem um problema muito grande que é do conteiro, que é o sujeito que ele passa por todo o procedimento ali de abertura de conta dentro da instituição, procedimento legal, o documento é verificado, a gente consegue verificar que aquela pessoa é ela mesma, só que ela vai e empresta a conta para uma terceira e usa essa conta para praticar algum tipo de fraude. Então, muito comum é o caso do WhatsApp, né? Então, a pessoa fala, não sei se clona o número, ou então tem acesso a algum tipo de banco de dados, pede um dinheiro, deposita nessa conta e imediatamente esse dinheiro é pulverizado. Aí essa pessoa que teve enfim, acabou fazendo um depósito indevido, vai até o PROCON, e quer o dinheiro de volta, e ele vai, eu passei esse dinheiro aqui primeiro aqui, passou pela Estônia, por qualquer outra empresa. Como que a gente resolve? Não tem, assim, eu sei que isso é discutido, e até judicialmente os indicadores do lado da instituição financeira e de pagamento são indicadores muito bons, mas é uma situação que vai além ali da nossa capacidade de resolver o conflito. Então, se tratando de casos de fraude, acho que explica por que a resolutividade é baixa. Mas, por outro lado, quando a gente olha em tudo que entra via PROCON, por exemplo, e cruza com a nossa base de processo, a gente tem um número inferior a 8%. Ou seja, qual que é a leitura que a gente faz? Primeiro, que daqueles 20% que a gente resolve o problema, a resolução é efetiva, e tem uma parcela muito grande em que a gente consegue resolver com a informação. E aí o PROCON acaba também sendo um grande aliado, a gente prepara materiais e, enfim, explicando como que a gente pode prevenir esse tipo de conflito, e a gente acaba resolvendo dessa forma. Mas, assim, nem tudo é perfeito, e às vezes acaba algum tipo de atendimento sendo finalizado com uma multa dentro do procedimento administrativo. E aí o racional, eu acho que ele tem que ser um racional econômico. Tá? A Estônia é uma empresa nova, tem um histórico relativamente, um estoque muito baixo desse tipo de demanda, e espero que a gente continue assim, que a gente não tenha problemas assim de valores, enfim, que realmente possam prejudicar a operação. Mas o racional, eu digo assim, racional econômico, o custo que a companhia vai ter para resolver, às vezes compensa pagar, né? Mas a tese para a gente ela é muito importante também. Então, nesses casos de fraude, que a gente já tem isso bem discutido no judiciário, com decisões majoritariamente favoráveis para a companhia, acho que o recado que se passa quando a gente aceita uma multa dessa, tem com todo o interesse do mundo de resolver, de estar junto com o PROCON, com todos os outros órgãos, aí ela passa a ser ponderada também, não só uma questão, um racional econômico por trás da decisão. Quer comentar? Não? Bom, perguntas? Por favor. Não, bom, era para os dois. Você quer comentar? Não, eu quero responder essa então, pergunta, lógico. Só um minuto. Bom, vamos lá. Em relação às multas dos PROCONs. Bom, primeiramente, eu acho que cabe aqui esclarecer, né, que o PROCON ele não é um órgão arrecadador. Tá? Então, assim, a gente não está ali para arrecadar dinheiro para a prefeitura, para orçamento,
para nada disso. Todos os recursos que são recebidos através das multas dos PROCONs, eles são direcionados a um fundo, né? O fundo, no caso nosso, lá no PROCON Carioca, Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, e que é destinado a ações voltadas a direito do consumidor. Então, assim, primeiro ponto, eu acho esclarecer isso. Assim, a gente não tem nenhum tipo de meta ou incentivo ou necessidade de multar fornecedor. E da maioria dos processos que a gente tem, sancionadores que são bastante, a gente tem muitos processos, né? Eu estava do volume que a gente tem de processos lá que tornam, né? Tem obviamente algumas averiguações preliminares, que é para colher informações, né? Determinadas situações que esteja acontecendo ali naquele momento que a gente pode pedir subsídios da empresa para entender melhor, mas dos processos já considerados sancionadores que inseriam numa aplicação de multa, a grande maioria, não desses processos que são abertos, né, eles não viram um auto de infração. Não necessariamente se tornam, todas as nossas fiscalizações necessariamente geram um auto de infração. Na verdade, pelo contrário, é um número bem reduzido do volume de fiscalizações que são realizadas pelo órgão com a quantidade de processos sancionadores que são, de fato, instaurados e que a empresa é penalizada. Um outro ponto que eu acho importante colocar aqui também ainda já com o processo sancionador instaurado, a gente está aberto sempre a dialogar com a empresa, a buscar um ajustamento de conduta, a entender o que aconteceu naquela circunstância, o que é possível fazer ali para tentar resolver, para que não se alcance a multa. Isso algumas possibilidades aí que o fornecedor tem quando estiver aí diante de um processo sancionador. Agora, o que eu já vi acontecer, e aí eu acho que, para a gente até entender melhor, a questão da política de cada empresa. Tem empresa que só vai sentar com o PROCON para negociar ou para sabe que não tem o que fazer, que está errado, mas só vai sentar no PROCON para negociar se tiver lá com a multa lá já inscrita em dívida ativa. Então, poderia ter resolvido antes? Poderia. Poderia ter resolvido antes da multa? Poderia. Como já teve setores que já me explicaram, olha, a gente não consegue fazer um termo de ajustamento de conduta enquanto essa multa não for aplicada, porque isso não entra no passivo da empresa. Então, eu não consigo negociar com o PROCON. Então, acho que tem algumas questões aí que envolvem a própria estratégia de negócio da empresa, que eu acho que poderia ser revista, né, para que eles busquem essa oportunidade também de solução. Porque assim, as falhas, como eu coloquei aqui no começo da minha fala, vão acontecer, podem surgir. Eu acho que a gente está numa escalada agora que só vai aumentar. As demandas de consumo, achar que vão reduzir, não vão. A gente tem que se apropriar dos mecanismos tecnológicos. Eu acho que a advocacia também tem que se apropriar de métodos extrajudiciais, porque também não vai dar conta de resolver. E, assim, se a gente não buscar essas alternativas, eu acho que talvez olhar um pouquinho para dentro de casa e pensar, rever essa forma de atuação no âmbito judicial. Em relação às ações anulatórias, o que eu vejo na prática? E eu estou falando do PROCON Carioca, que é onde eu atuo. Empresas menores pagam, empresas grandes judicializam. Não tem... A conta é essa. Normalmente, a prática é essa. Teve uma multa do PROCON, não vai procurar o órgão para tentar resolver, não vai tentar construir um TAC, vai judicializar. Então, isso também é estratégia de negócio. Eu não estou aqui dizendo se está certo ou se está errado. Estou só dizendo assim, o porquê da judicialização, porquê desse volume de ações anulatórias. Não é necessariamente um erro, uma falha, um problema no auto de infração. Até porque isso, eu tenho esses dados também lá pela Procuradoria do Município. A grande maioria dos nossos autos de infração, né, eles são mantidos.
Eles não têm ali nenhuma ilegitimidade na atuação do órgão, né? Que as multas. Na verdade, o que acontece é exatamente isso: é postergar aquele auto. Vai até onde é que vai, e no final paga. No final acaba que a empresa paga. Vai ser numa negociação lá na dívida ativa, talvez compense para a empresa financeiramente agir dessa maneira. Imagino que sim. Porque, senão, para mim, não faria sentido. Mas, assim, imagino que sim. Então, talvez tentar olhar para esses aspectos, né? E, como eu falei, não adianta. Só o PROCON, ou só a empresa, ou só o Poder Judiciário, a gente não vai conseguir uma solução. Acho que a gente tem que, realmente, tá todo mundo na mesma mesa, todo mundo na mesma página, e o objetivo tem que ser comum. É para reduzir a judicialização? Como é que a gente pode trabalhar em conjunto para isso? Né? Como é que a gente pode trabalhar em conjunto para resolver, diminuir as demandas de consumo como um todo? Tem mecanismos, ferramentas que a gente pode utilizar, tem tecnologia que a gente pode aplicar, né? E buscar mesmo de forma conjunta atuações e para melhorar esse tipo de problema. Agora, não acho que sejam as anulatórias o grande problema das demandas do judiciário. Isso aí eu assim, mas entendi a provocação, eu acho que faz parte, é isso aí, a gente tem que estar aqui dialogando, e me coloco à disposição, né, também aí para os colegas que queiram acrescentar ou fazer alguma pergunta. Vou passar uma pergunta aqui para a plateia, depois a Fabíola vai fazer uma pergunta também. A gente faz as três aqui, vamos... Sou eu? Ah, tá. Você. Parabéns, Thaís, Gustavo, pelo painel. Sou a Flávia do Canto, do Souto Correia Advogados. E, na verdade, a gente está aqui debatendo sobre resolução administrativa, né, para prevenir litigiosidade. E aí me ocorreu que a plataforma Reclame Aqui é vista, muitas vezes, pelas empresas como algo muito importante, em razão da exposição, inclusive, na internet, dos dados, e dados esses que não são auditados, de fato, diferentemente do consumidor.gov, que é gerido pela Senacom e que tem uma oficialidade, né, enfim, do governo. Como é que os PROCONs, Thaís, estão debatendo ou pensando a respeito de como evitar, digamos assim, que esse consumidor ele vá para a plataforma, uma plataforma que é de iniciativa privada, que muitas vezes ela é subutilizada ou indevidamente utilizada, e a gente sabe que algumas ações elas são subsidiadas com esses dados, né, de forma muitas vezes equivocada, porque não teve chance da empresa se defender ou ao menos responder a esse consumidor. Então, assim, como é que vocês veem essa situação, que eu creio que é uma situação que pode aumentar a litigiosidade na medida que esses advogados agressores também têm acesso a esses dados que são públicos, né? E dados com relatos muito mais acessíveis do que o próprio consumidor.gov, né? De fácil acesso e pesquisa. Eu acho que o Vitor Hugo vai querer responder também. Obrigada. Bom, vamos lá. O consumidor.gov ele só é o que ele é hoje porque ele foi construído com muito diálogo. Eu acho que muitos aqui participaram da construção dessa ferramenta. E o PROCON Carioca, a gente teve a oportunidade de fazer o piloto. Foi o primeiro PROCON a ter o PROCON, o consumidor.gov, né, para os seus consumidores, foi a cidade do Rio de Janeiro. E o que a gente percebeu na época, né? O consumidor.gov já tinha o Reclame Aqui, né, nessa época. E exatamente por isso, por não ser uma ferramenta de mediação pública e que tivesse ali uma como é que se diz assim, uma credibilidade, né, ali por trás do que estava sendo feito ali, a gente acelerou esse processo do consumidor.gov, porque a gente viu exatamente o tamanho naquela época, a proporção que a gente estava tendo para um canal que não era um canal oficial, né, e era um local que era onde os consumidores estavam buscando dar voz ao seu problema. E é isso, a gente não vai calar, a gente não vai ter intenção nunca de calar esse consumidor, de relatar o seu problema. A gente orienta sempre. Eu lembro que um ponto primordial que a gente colocou na plataforma era a questão, a gente chegou a discutir de ter a obrigatoriedade de
do consumidor ter que procurar o fornecedor antes de registrar. Isso foi uma questão que a gente debateu bastante. E a gente acabou optando por não colocar, porque tinham consumidores que não conseguiam falar com as empresas. Ainda tinha essa questão. E aí, quando eu vejo o Vitor Hugo falar aqui que a gente volta a ter problemas em relação ao saque, então, assim, mais do que nunca, eu vejo que foi uma decisão acertada. Agora, em relação à plataforma consumidor, a plataforma do Reclame Aqui, eu acho que é mais um canal que a empresa vai ter que pegar, se apropriar daquelas demandas ali daqueles seus clientes e para entender qual o problema que está tendo e resolver aquela causa raiz internamente, ver o que está acontecendo, entendeu? Porque, assim, eu não acredito, né, que esses relatos desses consumidores, né, que estão ali são relatos que são forjados, são fraudulentos, são todos esses relatos, eles não têm ali uma matéria-prima para existir. Então, assim, o que eu acho que poderia ser feito, eu acho, claro, a empresa não é obrigada a ingressar no Reclame Aqui para responder, nem nada disso. Mas talvez orientar, divulgar o consumidor.gov para o seu cliente. Entendeu? Olha, se você tiver algum problema, não conseguiu resolver com a gente, tem o consumidor.gov. Entendeu? Ajudar nesse trabalho, porque os PROCONs fazem isso o tempo inteiro, defendendo a plataforma, orientando a utilização da plataforma, né? Eu sou uma grande entusiasta do consumidor.gov, e é isso, e foi uma construção conjunta, né? A gente teve a participação de todos os envolvidos ali na construção do consumidor.gov. Então, talvez ajudar, né? Chamar o mercado para ajudar nessa divulgação e para que o consumidor, de fato, ele entenda que ali ele tem um canal que é oficial e que ele vai ter a tratativa dele para tentar convencê-lo. A gente não pode fechar uma porta. Eu acho que é isso. Né? E a gente acaba se adaptando também. O próprio PROCON teve que se adaptar. A gente recebe reclamação em rede social, por exemplo. Né? Nas redes sociais do órgão, chega ali, a gente direciona, mas a gente direciona para o fluxo para entrar no atendimento, mas não é um canal, né? Não era para ser um canal, mas se tornou. Então, eu acho que é isso, é uma adaptação mesmo no modelo. E hoje eu Reclame Aqui, amanhã vai ser outro, e vai ter outro. Assim, são situações que já estão postas, entendeu? Eu acho que buscar fechar essas portas não é o caminho indicado. Né? Eu acho que é fortalecer as portas que são mais adequadas. Eu acho que seria esse o caminho. Fabíola, quer fazer a última? Só queria fazer uma complementação, justamente que a provocação, o questionamento da Flávia passa pelo que eu entendo que é forte sempre quando eu digo isso, mas eu não vejo de outra forma. A única política pública de defesa do consumidor desse país é a plataforma do consumidor.gov.br. Da criação do Código de Defesa do Consumidor, da criação da Secretaria Nacional do Consumidor, para frente, a única política pública que nós temos de fato, que é uma política pública de Estado e não de governo, é a plataforma consumidor.gov.br. Resistente durante a pandemia, onde os PROCONs estavam fechados, né? E quando nós falamos em relação à judicialização, acho que nós temos na plataforma um instrumento exemplo para o resto do mundo, tá? De atendimento aos consumidores. Evidentemente que nós temos uma série de situações para melhoramento, qualificação. É uma plataforma que acabou de completar 10 anos de atuação. Tá? E mais do que isso, todo o processo de renovação, de melhoramento, de qualificação dessa plataforma, ela passa por um comitê gestor. Tá? Então, a instituição, por decreto, por norma, de um comitê gestor, como ele atua, o mercado lá está representado, a defesa do consumidor está lá representado, e a nossa próxima fase do consumidor.gov.br é justamente essa, tá? Aprimorá-lo. Independente, bem como a Renata trouxe, não é uma questão o consumidor.gov.br ou as demais plataformas, os demais espaços de reclamação. Acho que todos eles, né, são espaços legítimos, é espaços que representam a voz do consumidor. Nosso grande norte aqui é falar de diálogo, né? Então, onde eu possa ter o espaço para aquele consumidor chegar à empresa, todos eles são adequados, né?
quero trazer uma notícia, que eu acho que isso é importante também. Nós acabamos de aprovar no Fundo de Direitos Difusos, eu gostaria de dizer que são 10 milhões de reais, mas são 10 milhões menos 18 reais, né? Então, são 9 milhões 900, quase 10 milhões de reais para investimento no consumidor.gov.br, no Proconsumidor e na criação de uma plataforma para atendimento, acompanhamento de recall no país, né? E também deixar um pedido, entre todas as situações que passam pelo consumidor.gov.br, que vocês levem, né, aos clientes de vocês a necessidade de criar instrumentos para que o consumidor que faça a reclamação também faça a avaliação da reclamação feita, né? Isso tem impactado bastante nos nossos dados e é um pedido, já que nós estamos aqui dialogando, né, e somos demandados, né, Renata, de forma reiterada, estou pedindo aqui a mão de vocês também e ajuda para que façam, né, uma política de avaliação após o encerramento dos atendimentos, né? Criem isso para que o consumidor faça a reclamação, faça a avaliação dessa reclamação e os dados, né, no inverso, esses dados são favoráveis. Quando eu tenho uma empresa que tem um setor que tem um índice satisfatório de atendimento aos consumidores na plataforma, isso é um discurso que também empodera vocês, né? Então, vamos usar a plataforma, vamos 10 anos mais aí a partir de uma renovação dela. Muito obrigado pela pergunta, me dá a oportunidade, Flávia, também de falar. E eu falaria a manhã toda aqui da plataforma, porque eu sou um apaixonado por ela. Acho que nós temos um instrumento de excelência, não só isso, né? Toda vez que a gente tem reunião internacional, a própria ONU, o CITAD, usam a plataforma como referência, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, né, a síndrome do cachorro vira-lata, né, a síndrome de entender que nós não temos coisas boas ou positivas no país. A plataforma consumidor.gov.br é algo para bater no peito e dizer que nós temos, sim, um instrumento que atende consumidores, que atende o mercado, porque ela é não só para consumidores, tá? Ela é um espaço para estabelecer diálogo entre consumidor e fornecedor. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Bom, primeiro eu queria registrar novamente a presença do Dr. Orsatti e da Karina. Eu falei no início que o senhor estaria aqui, eu já estava com medo de ser processada por publicidade enganosa. Então, quando o senhor entrou, eu falei, ufa, pronto. Tá. Então, eu falei, pronto. E queria também deixar claro, o Dr. Orsatti é um parceiro do IBRAC. Todo final do ano a gente faz um encontro com o Procon São Paulo, com os dados e números. Então, o ano passado a gente teve a presença do Dr. Orsatti, esperamos, eu já fico na Karina desde o começo do ano, já esperando a agenda do Orsatti de dezembro, para a gente também trazer o Procon em números, né, anualmente, como a gente faz. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Renata, e fique à vontade também para responder, Luiz. Assim como o doutor Ayrton colocou no primeiro painel sobre o envolvimento do judiciário para identificar a litigância que desvia do padrão, eu queria entender, não sei se isso já foi conversado com a Márcia, da Procons Brasil, ou se pode ser uma pauta até para a Procons Brasil, no sentido do Procon também identificar eventuais desvios, eventuais reclamações que ali fujam do padrão e que possam servir tão somente como um mecanismo de falar, não, eu registrei, eu tentei falar com o Procon, eu tentei falar com a empresa por meio do Procon, não fui atendido, e aqui legitimar, talvez, maquiar, vamos usar a maquiagem na ação, maquiar aquela ação judicial com o contato prévio no Procon. Então, queria entender se existe algum movimento nesse sentido e, se não existir, a gente se une para falar com a Márcia. Bom, a gente não tem relatos de... Você diz por advogados ou de consumidor? Ou por meio, talvez, de advogados utilizando no nome do consumidor, fazendo, né, em defesa desses consumidores, utilizando o Procon para isso, ou o próprio consumidor, individualmente, para legitimar. A gente tem uma tendência, assim, dessa necessidade da atuação extrajudicial do advogado para ingressar com a ação judicial. Esse movimento existe.
Mas, tanto que eu sou uma grande entusiasta também que a advocacia se aproprie da ferramenta do consumidor.gov. Mas, assim, inclusive precisa ali alguns ajustes, a gente já está tratando disso lá no âmbito da Senacom, mas para que isso seja implementado de forma mais satisfatória, que hoje eu entendo que está um pouco precário, mas a atuação do advogado no PROCON, representando o seu cliente, ela é legítima. A gente já teve lá atrás, em outros momentos, né, eram os que a gente chamava que eram os paixinhas, né, que era isso, que era buscavam consumidores para entrar com essa reunia ali para criar uma situação, para buscar os consumidores, para levar para os PROCONs, para fazer essa demanda, enfim. Esse movimento, como foi lá atrás, hoje eu não vejo, pelo menos no âmbito do PROCON Carioca, eu não tenho nenhum relato em relação a isso. Mas, assim, eu, de fato, vou internalizar, vou levar para a PROCONs Brasil, passo para a nossa presidente, e a gente pode, sim, ver, né, buscar nos outros PROCONs, saber se tem algum relato nesse sentido, se tem tido alguma atuação mais agressiva, né, como a doutora colocou, para poder auxiliar, né, em eventuais questões que envolvam demandas que não sejam legítimas. Mas, assim, lembrando que o que a gente estava falando até então, né, que eu estava falando aqui até então, são de demandas de consumidores, demandas legítimas de consumidores de boa-fé. A gente não está tratando aqui desses outros casos criminosos, né, dos advogados. Quando eu falo advogados, né, que atuam com responsabilidade. Não estou falando de advogados que estão querendo fabricar ações, né, falsificar procurações. Não é essa advocacia, que essa advocacia, tanto os PROCONs quanto, né, o Poder Judiciário deve, sim, combater, e a OAB tem trabalhado forte também para combater esse tipo de conduta. Bom, então vamos encerrar aqui. Bom, gostaria, então, de agradecer aos presentes aqui no nosso painel. Muito obrigada, foram discussões muito boas. Não vou me alongar aqui, para a gente poder, então, fazer o nosso intervalo. Vamos dar uma olhadinha aqui no horário. Eu acho que a gente pode, Fabiola, deixar uns 25 minutos de intervalo. E aí voltamos para o terceiro painel, que também vai estar bem interessante. Então, muito obrigada mais uma vez. 20, né? 20 minutos. 20 minutos. 15 minutos. Era 30, passou para 20. A gente vai reduzindo, porque sempre atrasa um pouquinho. Então, 15, 20 minutos no máximo. 20 minutos nós estaremos aqui, começando o terceiro painel. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada, Gustavo. E parabéns a todos e até daqui a pouco.